Pessoal, tudo bem? Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Maurício. Ele vai falar um pouquinho sobre automação. Maurício, muito obrigado, cara, que você está aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. E como é que você caiu nessa área da automação? Conta um pouquinho pra gente. Então, Bruno, eu estava no ensino médio na época, né, cursando lá o terceiro ano do ensino médio, e sempre quis fazer um curso técnico, né, para ingressar nessa área de tecnologia. Sempre gostei muito, fui muito curioso, né, mexendo com algumas coisas em casa, desmontando alguns aparelhos. Então me deu essa vontade de fazer um curso técnico. Já tinha recomendações que o curso técnico é um caminho bem rápido para a pessoa conseguir ali, né, um primeiro trabalho, um primeiro salário, que esse era o meu objetivo. E o curso técnico que você fez aqui no Senai? Isso. Aí legal. Eu fui pesquisando, né? Minha irmã também na época me deu uma ajuda. Ela já estava estudando, fazendo, né, um curso dela. Então ela me recomendou que eu viesse para aqui, para o Senai do Horto, fazer um curso técnico, porque aqui tinha vários cursos nessa área tecnológica. Aí na época eu escolhi, né, as inscrições estavam abertas para fazer o curso técnico em eletrônica industrial. Né? Na época o curso técnico que tinha aqui era o de eletrônica. Isso foi em 2007, né? Sim. Logo que eu terminei o curso de eletrônica, eu fiz estágio, trabalhei como técnico de manutenção, né, durante um tempo, e fui cada vez mais, né, apegando pela área. E de 2007 até hoje, mudou muita coisa? O que você consegue pontuar para a gente? Mudou o avanço, né, da tecnologia, a gente percebe aí através de aparelhos celulares, computadores, o avanço está muito rápido, né? Então, graças ao avanço da eletrônica, todas as áreas estão evoluindo muito rápido. A área de automação, a área de informática, a área de mecatrônica. Então, a cada dia uma novidade, né, que surge no mercado. Então a gente tem que ir acompanhando, né, e o Senai tem um suporte muito grande para isso, porque tem uma parceria, né, direto com as empresas, que isso aí traz cada dia, né, novas tecnologias aqui para a escola. E na automação, quais são os campos assim que estão em voga, que estão aparecendo mais? Você consegue pontuar para a gente? Sim, hoje em dia, Bruno, para uma empresa ser competitiva, né, lembrando que os cursos do Senai eles são voltados para a indústria. Então, a gente busca o tempo inteiro soluções para a indústria. Então, hoje em dia, para a indústria ser competitiva, muitas vezes ela tem que investir em automação, para ela ter uma maior flexibilidade na produção, para ela, né, ter um dinamismo ali na produção. Então, um exemplo, na indústria automotiva, a gente vê, né, em décadas passadas aí, que a gente tinha poucas opções de carros, tinha poucas opções de cores de carro. Então hoje a pessoa consegue entrar no site do fabricante, personalizar ali o veículo, a cor, escolher uma cor, né, específica. Isso graças à automação, né? Toda essa escolha que a pessoa faz em um site ou em uma loja, isso vai para a linha de produção como programação e aos poucos, né, aquilo vai se transformando em um produto. Aí você tem um carro personalizado graças hoje à automação. E é só com o carro que tem automação ou tem outras áreas que tem? Não, a gente tem várias áreas. O curso nosso aqui do Senai do Horto, ele é voltado para instrumentação e controle de processos industriais. Quando a gente fala em indústria, né, envolve, né, indústria petroquímica, né, indústria alimentícia, a própria indústria automobilística, agricultura, né, onde todas essas indústrias elas precisam de controle dos seus processos, né? Assim como na nossa vida, a gente não pode deixar nada sair do controle. Então, quando a gente fala de controle, a gente está falando, né, de um controle de nível reservatório, está falando de temperatura, que é uma variável, né, muito importante, de pressão. Tem também, né, outros ramos, seriam a domótica, uma automação residencial, né, que é mais voltada para a área de instalação residencial. Sim. Então tem várias oportunidades aí dentro desse cenário. Você comentou uma coisa, falou sobre controle de temperatura, então dá para colocar em granja, como é que funciona? Sim, né, grandes granjas aí, desde pequenos processos até grandes processos, né, a gente sabe que o controle de temperatura ele é fundamental para atingir aquela determinada qualidade do produto, né, não sair nada dos parâmetros ali, né, pré-definidos na hora da produção. E que mais assim, você consegue pontuar assim, um exemplo bem prático, ó, dá para colocar numa granja.
E assim, granja pequena também pode ter? Ou só Pode granja ter, assim? né? Para a gente estabelecer um controle, a gente precisa de basicamente, né, um sensor para medir aquela temperatura, né? A gente precisa de um atuador para estar atuando naquele processo e um controlador. Né? A gente trabalha muito na indústria com o CLP. Né? O CLP, né, só por curiosidade, é um controlador lógico programável. Então ali a gente faz a programação dele através de computadores para a gente determinar o que a gente quer que ele faça. Né? Isso é importante por quê? Porque eu consigo facilmente, através de programação, raciocínio lógico, alterar toda a tarefa que ele está fazendo. Um dia eu consigo produzir um determinado produto, outro dia eu consigo produzir um outro produto naquela mesma linha de produção, né, alterando apenas a programação. Isso é flexibilidade. Deixa eu ver se eu entendi. Então o CLP é como se fosse um cérebro que vai distribuir os elementos para o braço mecânico, que vai regular a temperatura, vai ver o reservatório. Eu estou muito errado, não? Exatamente. O CLP é como se fosse o nosso cérebro, né? Como se fosse o cérebro humano. Vou fazer um comparativo, né, para a gente entender. Quando a gente vai tomar um banho, né? Então, quando eu vou tomar um banho, eu sei, né, na mente ali qual é a temperatura que eu gostaria que a água esteja, né, ou estivesse. Então, a gente consegue medir a temperatura com a mão, né, que seria o elemento sensor. A gente abre o registro, que seria o nosso atuador, e compara, né, com aquela medição ali, se a água já está na temperatura que eu desejo. Caso a água não esteja na temperatura desejada, o meu cérebro ele manda um comando, né, para a gente atuar no registro, para a gente abrir ou fechar o registro para controlar ali a temperatura e chegar naquele valor desejado. O CLP faz a mesma coisa, o tempo inteiro ele está monitorando, está lendo as informações do processo para ele tomar a melhor decisão possível, né, para sair tudo, né, de acordo com o desejado. Entendi. Então o sensor seria como se fosse a nossa percepção. Exatamente. O sensor, o elemento sensor é um elemento que a gente chama de elemento primário, né, em um termo mais técnico, que ele vai perceber ali aquela variável, né, a gente chama de variável, mas seria a temperatura, seria o nível de um reservatório de leite, de tinta, de petróleo, por exemplo. É isso que eu ia perguntar para você, porque só existe sensor de temperatura ou tem outros sensores? Não, a gente trabalha, né, com sensor de velocidade, sensor de movimento, sensor de umidade, sensor de pressão, sensor de vazão. Então existe uma infinidade, né, de sensores para a gente fazer diversas medições em várias variáveis, né, industriais. Então a cada sensor que tem ali, na verdade eu tenho essa variável de sensores e eu posso escolher um sensor para atender a minha indústria no que eu quero. Sim. Os processos industriais muitas vezes eles trabalham com plantas, né? Essas plantas elas dispõe de diversos instrumentos, seriam sensores, seriam válvulas, atuadores, registros, motores, né? É até importante falar um pouquinho de motores, porque 80% das máquinas industriais, elas são movidas por um motor elétrico, né? Então a gente estuda bastante aqui essa questão de ligação de motores elétricos. Para a gente ligar um motor industrial, muitas vezes é um motor de alta potência, trabalha uma rede, né, de 220 volts ou mais. Sim. Então não é igual um liquidificador que a gente chega em casa e coloca na tomada e coloca para funcionar. Né, envolve todo um processo de montagem de um painel, colocar as proteções devidas para aquele motor, são motores de alto custo, então a gente estuda bastante essa questão de ligação de motores aqui no curso. Ô Maurício, eu fiquei com dúvida numa coisa que você falou, que eu não consegui pegar. É porque quando você falou planta, né? Planta eu penso em árvore. Sim. Vai ter nada a ver, né? Não. É muito a planta? Comum, né, a gente ter essa dúvida quando a gente fala de planta, a gente, né, essa biologia, uma né? planta, né, uma árvore, né, uma flor. Essa planta é uma estrutura. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de uma planta industrial. Ela tem botões, ela tem chave para ligar e desligar, tem medidores, né, sensores, tem elemento de atuação, painel de comando. Então a gente tem uma estrutura, né, com um conjunto de componentes industriais para aquele determinado processo. E o que essa planta faz aqui? Essa planta, a gente tem diversas plantas aqui na escola. Essa é uma planta de controle de vazão.
Então, ela é muito utilizada em processos onde é necessário fazer o controle de vazão, que é a quantidade de líquido que passa dentro de uma tubulação. Ah, sim, eu estou vendo que tem um reservatório ali atrás, né? Sim, tem reservatório, tem motores, tem bombas, né, medidor de pressão. Então, ela tem todos os componentes, uma válvula, ela tem todos os componentes para a gente aqui fazer práticas referente à vazão. Ah, então eu até queria ver contigo aqui. Os alunos do curso de automações têm acesso a essa planta? Sim. Só essa planta? Não. Aqui é um dos laboratórios, né, que a gente faz as práticas do curso de automação. Essa aqui, o aluno trabalha com controle de vazão. Assim como a gente tem essa planta para controle de vazão, a gente tem a planta para controle de temperatura, a gente tem a planta para controle de nível. Então aqui o aluno faz toda a configuração dos equipamentos, faz a programação através do computador, né, para poder aqui controlar todo o processo. Só citando, né, algumas empresas que esse tipo de controle é essencial. A Copasa, né, o tempo inteiro a Copasa trabalha com controle de vazão e controle de nível, para abastecer toda a população. A Petrobras, né, recentemente a gente teve até um concurso aí da Petrobras, eles trabalham o tempo inteiro com medição de vazão e de nível, né, para alimentar os reservatórios, fazer todo o controle, né, necessário para o refinamento lá do petróleo. E como é que é? Cada botão aqui faz uma coisa? Sim, cada botão ele tem uma cor, né, diferente, cada cor é específica para uma função. Sim. E cada um tem uma tarefa, né, dentro aqui da planta. Seria ligar, desligar, né, fazer uma parada para manutenção. Então, cada chave dessa, cada componente, ele tem uma função específica aqui na planta. E tem uma relação com algum sensor esse botão? Tem. Dentro desse painel tem o controlador. Né? O controlador ele recebe a informação de cada Consegue botão. abrir, não, né? Conseguimos. Ah, sim. Aqui. Oh, que isso, hein? O cara tá preparado. Aqui para demonstrar. Então aqui gente, a gente tem muito fio aí. Então aqui a gente tem vários elementos, né, que a gente chama de controladores, dispositivo de proteção, né? Numa casa mesmo tem disjuntores, protege o cabeamento, a gente tem inversores de frequência que fazem, né, o controle da velocidade das bombas e dos motores. Então a gente tem, né, uma série de componentes aqui que compõem uma planta industrial. Uma curiosidade, isso aqui é ventoinha? Isso aqui é uma ventoinha, uma espécie de um ventilador que usa para refrigerar os componentes. Então esses componentes de uma planta, normalmente ele trabalha num ambiente que às vezes a temperatura é um pouco elevada, né, tem às vezes umidade, excesso de calor. Então esse ventilador ele serve um pouco para refrigerar aqui o sistema para trabalhar numa temperatura mais tranquila. É que eu vi muitas essas ventoinhas em computador. É o parecido? É o mesmo. É o mesmo? Sim. Olha que legal. É o mesmo raciocínio, né, a mesma função. Né? Aqui do lado também, Bruno, a gente tem um kit novo que chegou pra gente. Fecha aí direito aí, não preocupa não. Vamos fechar aqui. Fechou não? Vamos fechar esse negócio certo aqui. Isso. Aqui do fechou, lado, tá, gente? Aqui do lado a gente tem um kit novo, né, que chegou, que as turmas vão começar a trabalhar com ele. É um kit de internet das coisas. Então, hoje em dia, né, as empresas elas estão muito preocupadas em mandar, né, as suas informações para a nuvem, para ela tratar esses dados através de uma internet, para monitorar através de um aplicativo, de um tablet, né, do celular, em qualquer região que ela esteja, ela consegue monitorar em tempo real o que está acontecendo. Então a gente tem um kit aqui didático, onde a gente tem um controlador, a gente tem dispositivos. Onde é o controlador aqui? Esse que é o controlador. Ah, sim, então esse aqui é o cérebro. Isso, aí a gente tem switches, né, para fazer ligação de cabos de internet. Ah, então a internet entra por aqui? Entra por aí. A gente tem aqui uma espécie de um tablet, né, que é uma IHM, né, o nome técnico seria uma interface homem-máquina, onde o operador ele consegue interagir com o processo. Então a gente consegue desenhar ali exatamente como que é o processo para ele interagir, ligar, desligar, né, ver informações, monitorar em tempo real o que está acontecendo. Eu consigo colocar esse kit nessa máquina, nessa planta, né? Exatamente. Então aqui a gente tem uma planta onde a gente precisa fazer o controle de vazão. Então com esse kit a gente consegue controlar a vazão e fazer a leitura dessas informações em tempo real.
E pra mandar gente pro celular do monitorar patrão. exatamente. O patrão está lá, né, viajando lá, assistindo lá um jogo, uma final. Ou numa reunião, ou né? numa reunião. Então ele consegue ver quantos, né, produtos estão sendo produzidos lá na fábrica dele, se a produção está em operação, se está parada por manutenção, né, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, é uma tecnologia bem legal para monitoramento também. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, vamos supor que o reservatório aqui está no 50%. Que a gente, aqui atrás tem um reservatório de água. Depois a gente vocês vão ver aqui na filmagem. Aí, aqui, nessa tela, vai ter uma linha indicando 50%. Exatamente. Aí tem um botão que eu aperto aqui, que vai direto pro celular do meu gestor, que vai ver isso. Exatamente. Gente, então tá super integrado. Qual que é o mais interessante, né, que muitas vezes o operador hoje em dia ele não precisa de estar no chão de fábrica junto com a planta. Sim. Às vezes ele está numa sala, né, com ar-condicionado, no conforto, né, fazendo todo o controle, porém à distância. Então Sim. não necessariamente ele precisa de estar ao lado da planta, né, hoje em dia para fazer o controle. Ô Maurício, eu estou vendo aqui que essa planta é bem complexa. Eu não sei, né, porque eu não sou da área, mas eu vejo que ela tem uma complexidade. Mas sei lá, tem um dia aí que está chovendo, alguma coisa aqui, estoura uma mangueira. É o engenheiro de automação que vai lá consertar? Não, na verdade, muitas vezes, né, quem faz a manutenção é o técnico, né? Falando um pouquinho da área de atuação do técnico em automação. Muitas vagas, né, muitas empresas vão contratar os técnicos para fazer manutenção, né? Tem aí o ramo de projeto, tem a parte de programação, mas muitas vagas elas estão destinadas à manutenção dos sistemas, né, para manter em funcionamento. Essa seria a instrumentação ou não? A instrumentação, ela é uma parte, né, de uma manutenção da planta. O que seria a instrumentação? Verificar, aferir cada instrumento desse para ver se ele está medindo, se ele está mandando as informações precisas, de acordo com o estabelecido. Não necessariamente precisaria de mandar para o IoT. Um exemplo que a gente trabalha muito aqui no curso de automação é a calibração de instrumentos. A calibração nada mais é de você comparar um instrumento com outro de referência, um instrumento confiável, para você saber se o seu instrumento da planta está medindo corretamente. Então imagina uma indústria farmacêutica. Ela tem que dosar 4 ml de uma substância para compor, né, um determinado medicamento. Se aquele dosador não estiver mandando os 4 ml, vai dar alteração no seu produto. Então, periodicamente a gente tem que fazer calibrações desses instrumentos para comparar ele com outros instrumentos de referência, para ver se de fato ele está dosando, se ele está medindo dentro daquela faixa aceitável para o produto, né, não perder ali uma conformidade. Beleza. Eu reparo muito quando eu vou no supermercado, né, que eu sou muito pão duro, tá, gente? Eu sempre escolho, quando eu vou escolher um líquido ali, eu vejo o líquido que tá mais cheio. Isso aí é um problema de calibragem? Quer dizer, eu vejo que tem muito líquido e outras garrafas tem um pouco líquido. Pode ser um problema de calibração, né? Que às vezes um dosador está descalibrado com relação ao padrão, ele não está mandando aquela dosagem correta, né? E o técnico de automação consegue resolver esse problema? Consegue. Muitas vezes vai ser questão de ajuste, né, do equipamento, troca de algum acessório, ou a própria programação, que hoje as linhas de produção elas são programadas, então às vezes tempo, né, mexer ali na programação, fazer algum ajuste mecânico mesmo, né? Aproveitando um pouquinho o assunto, né, uma área de estudo do curso técnico de automação também é a manutenção. Então a gente estuda aqui diversos tipos de manutenção. Exemplo, a manutenção corretiva, o que seria? A peça quebrou, a gente tem que trocar. Então a gente está fazendo uma correção, né, na produção. Uma manutenção preventiva seria, periodicamente, eu vou vir aqui, vou limpar, vou conferir se tem uma conexão mal feita, vou lubrificar, né? E a manutenção preditiva, ela necessita ainda mais automação. A manutenção preditiva é a manutenção inteligente, que através de indicadores, né, de desempenho das máquinas, dos instrumentos, eu vou monitorando e ver uma tendência de quando vai acontecer a falha, para me antecipar e não deixar a máquina parar. Então é você descobrir onde vai dar o problema. Exatamente, eu vou prever o futuro. Então, olha só, através de dados passados, né, a gente vai
monitorando e ver onde que tem uma tendência de ocorrer uma falha. Então eu vou antecipar aquela falha e vou fazer a manutenção no tempo. Essa né? manutenção preditiva, desculpa estar te cortando, ela é muito difícil, porque você tem que descobrir uma coisa, como é que é? Ela é uma manutenção inteligente. Então, para ser uma manutenção inteligente, ela precisa, né, de automação. Então, a gente precisa de monitorar em tempo real o que está acontecendo no processo. Por isso que é importante a gente ter o sistema de IoT, que é o de internet das coisas. É bom a gente ter a linha de produção e uma programação para a gente estar acompanhando o que está acontecendo, porque só com dados, né, só com informações armazenadas que é possível a gente prever o que vai acontecer. E as indústrias aqui em Minas Gerais, os campos industriais que têm automação, você consegue indicar alguns? Sim, a manutenção, né, em Minas Gerais, a gente tem desde a automação comercial, né, quando a gente vai hoje no supermercado, igual você citou, aquele próprio leitor de código de barras, aqueles computadores. Aquilo ali é automação é uma já? automação comercial. Eu não sabia. Sim. A gente tem a automação residencial, que é a domótica, né? A gente tem hoje interruptores inteligentes, a gente consegue ligar uma lâmpada pelo celular, a gente consegue, né, abrir o portão pelo celular, a gente consegue fazer um reconhecimento facial. Então esse é um outro ramo da automação, que seria uma automação residencial. Mas é automação mais industrial? E a automação industrial, que é do nosso ramo, a gente tem aqui, né, várias empresas, tanto da área automobilística, a gente tem da área têxtil, né, a gente tem da área de construção mesmo, metal mecânica, que seria, né, várias empresas que necessitam hoje de manutenção. A parte de robôs, né, hoje está crescendo muito, as empresas estão investindo muito em robôs, por quê? Os processos que antigamente eram manuais, hoje já estão mais automatizados. O que seria isso? Muitos trabalhos que eram braçais, pesados, repetitivos, estão sendo substituídos por braço robótico, né, por uma automação, para quê? Para ajudar o trabalhador. Então, você comentou da área têxtil, você dá um exemplo da área têxtil, onde que a automação é feita? Sim, hoje, né, se a gente vai numa fábrica aí de camisas, por exemplo, antigamente a gente tinha uma pessoa com uma tesoura ali cortando, né, todo o tecido. Hoje a gente tem máquinas automatizadas como um corte a laser, por exemplo, para fazer o corte ali do tecido. O que a gente ganha com isso? A gente ganha agilidade, a gente ganha precisão, repetitividade, né? Então a gente sabe que o ser humano está sujeito a falhas. Então, se a gente tem uma máquina programada para fazer aquela tarefa, a gente consegue repetir várias vezes aquele mesmo cenário sem ter grandes erros. E é lógico, né, economizando ao longo do tempo, a gente vai ter o retorno desse investimento dessa máquina. A impressão que eu tenho aqui, que parece então que o serviço, a pessoa que está acostumada a fazer um serviço operacional, seria interessante ela migrar para um serviço de automação, né? Exatamente. O que a gente orienta muito os alunos, né? Hoje em dia, a pessoa que não se qualificar fazendo curso técnico, né, fazendo uma especialização, ela vai acabar ficando sem mercado. Por quê? Aqueles serviços que eram braçais estão sendo substituídos por máquinas. Então, se a pessoa não se qualificar para programar essas máquinas, para não dar manutenção nessas máquinas, aquele serviço braçal, com o tempo, ele vai deixando de existir, vai surgindo novas profissões. Então, por isso que é importante, né, a pessoa se qualificar. E não só, né, se qualificar, quanto orientar outras pessoas também a se qualificar. Que às vezes a pessoa está numa zona ali de conforto, achando que a tecnologia não vai mudar, e a tecnologia está aí. Cada dia que passa surgem surgem novidades, né? E oportunidades, oportunidades, a pessoa trabalhar numa condição melhor, com um salário melhor, né? Falando um pouquinho de salário. Hoje o salário médio do técnico de automação gira em torno de 3 a 4 mil reais. É salário inicial? O salário inicial. Recentemente, a Petrobras, ela realizou um concurso a nível técnico. Ela garante, né, de acordo com o edital, uma remuneração mínima de R$ 5.800 para um técnico de automação. Inicial, né? Inicial. Mais os benefícios, né, que tem, né, a própria CEMIG também abriu o concurso, né, no final do ano passado. Sempre, né, recorrentemente tem esses concursos. Então a CEMIG ofertou um salário inicial de R$ 4.200.
E então é uma área muito boa, né? É bacana. E a questão da automação, ela é regularizada, é regulamentada? Então, essa questão de automação, ela vai muito de acordo com o perfil da empresa, né? Então, ela não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa necessária. Então, os empresários, eles estão percebendo que sem automação, eles não vão conseguir competir no mercado, né, com outras empresas. Então, cada vez mais, assim que a empresa tem um recurso, ela vai investindo nessa área de automação. E como é uma área assim, bem, né, que brilha bastante os olhos, tanto para quem está trabalhando, quanto para quem está comprando aquela automação. Então, uma coisa vai puxando a outra, a pessoa vai investindo. E não necessariamente, Bruno, a pessoa precisa de fazer um investimento tão alto, né, de uma só vez. É que eu pensei que era uma coisa cara, você tem que gastar tipo assim milhões. Não, ela pode fazendo gradativamente. É porque quando eu perguntei para você, perguntou assim, a granja pequena pode ter automação? Pode, com certeza. Desde uma residência até uma indústria de grande porte, ainda tem coisas, né, para se automatizar. Então, essa automação pode ser gradativa, ela pode se implementar em um setor, posteriormente em outro, e depois interligar aqueles setores, né, para poder ter uma linha totalmente automatizada. É uma área assim, bem descontraente para a gente trabalhar, né? Quem trabalha com manutenção, por exemplo, cada dia pega uma situação diferente, não é uma coisa repetitiva, que a pessoa, né, às vezes, né, fica ali todo dia fazendo a mesma tarefa. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com manutenção e ser cada dia, né, um defeito diferente, a pessoa ali ver o que aconteceu, né, estudar ali o caso. Então é bem, bem legal, né? No meu caso mesmo, eu fiz, né, como a gente comentou, eu fiz o curso técnico em eletrônica. Sim. Né? Dentro do curso técnico de eletrônica, eu vi algumas matérias de automação, gostei muito dessa parte de automação, o que me levou a fazer a engenharia de controle e automação. Ah, que legal. Onde você fez? Eu fiz o Pitágoras. Sim. Então foi um curso assim, de 5 anos, né? Então o curso superior já é um curso maior, já é um 5 curso anos. bem maior, mas aí nesse ponto eu já estava trabalhando, né, na área, já estava recebendo ali meu salário, já conseguia pagar minha própria faculdade. Depois eu fiz uma especialização técnica em instrumentação e controle, fiz até pelo Senai. Foi um curso muito bom, muito prático, né? A gente mexia com muita coisa, montagem, né? E recentemente eu fiz uma pós-graduação em automação industrial também na PUC, que foi 19 meses, né? Só final de semana. Então a gente vai, né, gostando da área, vai pegando, então a gente vai sentindo, né, naquela, não obrigação, né? A gente vai sentir necessidade de ir se aperfeiçoando ali, né, os conhecimentos. Ô Mauro, você falou aí dos cursos que você fez. Tem algumas coisas assim, você consegue elencar alguns pontos que você viu nesses cursos e nos trabalhos que você fez como profissional, que você coloca que são trabalhados dentro do curso técnico aqui do Senai? Sim, o Senai mesmo é uma plataforma que as empresas, né, cadastram nessa plataforma uma demanda, seria um problema, né, que eles estão tendo lá, e os alunos do Senai, durante o curso, eles trabalham para resolver esse problema. Muitas vezes, isso vira um trabalho de final de curso, pode ser até patrocinado pela empresa, né, financiado pela empresa, caso a ideia seja uma ideia muito boa, né, seja realmente uma solução muito boa. Então a empresa pode até apadrinhar aquele projeto para poder aquilo de fato se tornar em uma situação real. E outra coisa também, falando do curso, né, que você falou que você fez uma pós-graduação que era muito técnica, né, tinha muita atividade. E o curso aqui no Senai, como é que ele é mais teórico, você estuda mais, como é que é? O curso aqui no Senai ele é dividido em aulas teóricas e práticas, né? Então, a gente começa, dentro do curso de automação, por exemplo, o nosso foco, né? A gente começa lá desde a eletricidade básica, aqueles conceitos básicos de eletricidade, desde aí a gente já faz aulas práticas de medição, para a gente usar instrumentos de então medida, tem prática desde o início do curso? Desde o início do curso. A maioria, né, das unidades curriculares, que a gente chama de matérias, né, que são técnicas, a gente tem uma carga horária que é teórica e uma carga horária que é prática. Sim. Então, nessas práticas, a gente consegue, né, comprovar a teoria, para ver se tudo que a gente está estudando ali, que o professor está passando ali nas aulas teóricas, de fato é verdade. Então, a prática serve para a gente, né, comprovar essa teoria e realmente, né,
acabar de pegar aquele conteúdo, aquele conceito, né, memorizar ali mais fácil, aprender de fato, né? Mas a parte teórica é muito forte, né? Tem que ter, né? Senão você não consegue fazer a prática, né? Como eu citei, a prática era só para comprovar a teoria. Então, se a pessoa não sabe a teoria, não faz muito sentido ela fazer só aula prática. Por isso que primeiro, né, normalmente vem as aulas teóricas e depois a gente faz as aulas práticas para comprovar aquela teoria. Exemplo, muitas vezes a gente vai ter que fazer um cálculo, né, mesmo que seja simples, Sim. de um valor esperado. Para a hora que a gente fazer a montagem ali dos circuitos, fazer algumas medições, ver se aquele valor está batendo com o valor esperado. Sim. Ah, que bom, bacana. É. Outra pergunta também que muita gente fica pensando assim, né? Que às vezes tem muita menina querendo entrar, né? Mulher para automação e pensar, mas é um homem que é muito homem, não vou fazer, o que você recomenda? Não, hoje está muito diversificado, né? A área de automação, ela é uma área que envolve, né, muita coisa de computação, desenho, né, projetos, programação, então totalmente diversificado, então tem tarefas aí para todos os sexos aí, não necessariamente precisa ser um curso, né, voltado para homens por causa de algum trabalho braçal, não. Então a gente tem essa parte de manutenção, a gente tem a parte de instrumentação, que é um serviço bem tranquilo também, a gente tem a parte de desenho, de projeto, tem a parte de programação, supervisão do processo. Supervisão é legal, Bruno, que a pessoa consegue num computador fazer um desenho, um gráfico mesmo, desenhar como que é o processo lá na fábrica, para ela conseguir ficar acompanhando como se fosse um videogame. Olha só que legal. Ela consegue acompanhar, né, os gráficos ali como se fosse um joguinho de videogame para ver como é que está sendo lá a produção, os produtos passando na tela, contando os produtos. Então é uma espécie de um jogo mesmo, como se fosse um jogo de videogame. Olha que bacana. Então você tem... E tem a ver com a IoT isso aí também? Tem a ver com a IoT. Hoje, né, a gente, né, todo dia está ouvindo falar sobre a internet 5G. A internet 5G vai facilitar muito nessa questão de automação. Por quê? Hoje, o gargalo, a gente sabe que é velocidade da internet, né? Quantas vezes a gente está mexendo no celular, começa a travar ali, por causa da internet não carrega um vídeo. Então, imagina um processo industrial que eu tenho que mandar informações muito rápidas ou pegar informações muito rápidas dele para ele produzir, né? A linha de produção ela é muito rápida. Exemplo, a linha de produção da Ambev, né? Eles trabalham com 1000 garrafas por minuto. Não, por minuto? Por minuto, é uma linha, né, talvez já está até mais a velocidade. Então, para começar a brincadeira, então imagina, né, você lendo uma informação dessa, que é uma velocidade muito rápida. Se você tem uma infraestrutura de internet boa, uma internet 5G, por exemplo, você vai conseguir ler essas informações ou também mandar informações em tempo real. Então, a própria internet 5G ela vai ainda mais contribuir com a automação, né? E para poder, né, a gente conseguir em tempo real fazer essas interações. Ô Maurício, eu acho que você é aluno seu, estou gostando desse campo aqui, cara. Será uma satisfação muito grande. Eu acho que você pode vir para cá mesmo, tem muita tarefa aqui para a gente trabalhar. Bacana. Uma outra coisa que o Tecno Automação hoje faz também, Bruno, é a integração entre áreas. Então, é muito comum a empresa ter uma automação lá na produção e ter, por exemplo, um setor de informática separado. Então, é muito comum hoje em dia o Tecno Automação ter essa integração entre, a gente chama de TI e TA, né, que é a tecnologia da automação juntamente com a tecnologia da informação. Que legal. Então, se a empresa consegue interligar essas duas coisas, muito provavelmente ela vai, né, se dar muito melhor nessa questão de manutenção, reposição de matéria-prima. Então é muito comum, né? Vamos dar um exemplo, a empresa está produzindo uma quantidade de produtos, ela tem uma quantidade de matéria-prima armazenada. Quando essa matéria-prima ela vai diminuindo a quantidade, se eu tenho um sistema automatizado, como um sistema de informação, essa informação já é enviada para o fornecedor, para o fornecedor poder repor, né, essa matéria-prima que está diminuindo o estoque, sem necessidade de uma pessoa estar ali olhando, pegar o telefone e ligar. Essa pessoa pode esquecer de ligar, pode dar, né, ter algum imprevisto com essa pessoa, aí a matéria-prima ela vai esgotar, a fábrica vai parar de produzir. Gente, então fica um processo bem mais rápido, né? Bem mais rápido.
Hoje, né, essa questão da informação também, você entra num site, faz uma compra, né, de um produto, Sim. essa compra ela já vai automaticamente para o sistema de automação da empresa para poder estar produzindo aquele produto. Então, todas as áreas hoje, né, tendem a ser interligadas, desde o RH, quanto, né, o almoxerifado, Sim. quanto os fornecedores, quanto a linha de produção, a gerência, né? A ideia é que a gente tenha tudo isso interligado através de redes de automação, redes de informação, para poder trabalhar todas aquelas informações em tempo real. Bacana, muito bom. Então beleza, então ó, a estudante, então estudantes do ensino médio, pessoas interessadas, o Senai está de porta aberta, é mais uma opção que você tem aqui, o curso de automação, e o Maurício aí também, um grande profissional aqui, pode dar uma ajuda para vocês. A gente está aí há bastante tempo aí, né, aqui no Horto, a gente conhece bastante laboratórios aqui, estou aqui já há 14 anos, então a gente hoje, né, bateu um papo nesse laboratório de instrumentação, mas a gente tem diversos outros laboratórios de pneumática, trabalho com ar comprimido, laboratório de hidráulica, laboratório de comandos elétricos, né? Vários laboratórios de informática com computadores novos. Então a gente tem, né, uma diversidade aí de laboratórios para poder estar executando essas aulas práticas da melhor forma possível, que a intenção é do nosso aluno sair daqui, né, com condições de ele atuar na indústria, seja, né, em diversos segmentos da indústria, no setor de manutenção, projeto, produção. Então, esse que é o nosso objetivo aqui do curso técnico. Maurício, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, depois você volta mais aqui. Com certeza. Trocar mais uma ideia, fazer mais umas aulas práticas aqui. Com certeza, vou querer sim. Disposição aí. Você é seu aluno ainda, você vai ver. É isso aí. Gente, até mais. Obrigado, tchau, gente. tchau. Tchau. Falou.